Há uma relação intrigante entre a anomalia do Atlântico Sul e a possível inversão do campo magnético da Terra, embora não se saiba exatamente como elas estão interligadas. As interferências pela radiação causadas por ela podem afetar sistemas de comunicação e de navegação que dependem de satélites, causando potenciais transtornos em serviços baseados em GPS e telecomunicações. Verdades ocultas. A anomalia das ondas no Atlântico Sul é um fenômeno complexo e ainda não totalmente compreendido, mas algumas informações-chave podem ser fornecidas para esclarecer o fenômeno. A anomalia do Atlântico Sul está localizada sobre a região do Atlântico Sul e partes da América do Sul, estendendo-se principalmente ao longo da costa do Brasil, Uruguai, Argentina e algumas partes do Atlântico Sul. A anomalia cobre uma área que se aproxima da linha do Equador e estende-se até partes do Atlântico Sul. A cidade brasileira do Rio de Janeiro, por exemplo, está dentro da região afetada pela anomalia. Esta área se estende cobrindo rotas de navegação e voos transatlânticos. A anomalia do Atlântico Sul é uma região do campo magnético da Terra onde a radiação solar atinge a Terra de maneira mais intensa do que em outras áreas do planeta. Essa anomalia é resultado de uma fraqueza no campo magnético terrestre naquela região, o que permite que partículas de alta energia dos raios cósmicos e do vento solar penetrem mais facilmente a atmosfera. Isso pode afetar satélites, aeronaves e até mesmo a saúde dos seres humanos que estejam na região. Esta anomalia é uma consequência das dinâmicas internas do núcleo da Terra. O campo magnético do planeta é gerado por movimentos de ferro líquido no núcleo externo da Terra. Esses movimentos são complexos e não uniformes, o que resulta em variações no campo magnético. Na região do Atlântico Sul há uma anomalia onde o campo magnético é particularmente fraco, criando uma área vulnerável à penetração de radiação. Com isso, as agências espaciais tomam precauções adicionais para proteger os satélites e instrumentos quando estão sobre a região. Os satélites e espaçonaves são equipados com blindagem adicional para proteger componentes eletrônicos críticos da radiação intensa. Materiais como alumínio e outros metais são usados para minimizar a penetração de partículas energéticas. A órbita dos satélites que passam pela região, como o telescópio espacial Hubble, varia entre 200 e 1000 km de altitude e precisam desligar alguns de seus instrumentos sensíveis para evitar danos causados pela radiação. Em alguns casos, a trajetória orbital dos satélites é ajustada para minimizar o tempo passado na região desta anomalia, reduzindo a exposição à radiação. A região também pode ocasionar problemas técnicos para a aviação e para os astronautas, pois há um aumento no risco de exposição à radiação, por isso ela é constantemente monitorada. Missões tripuladas como as da Estação Espacial Internacional levam em consideração a anomalia em seu planejamento. Os astronautas são instruídos a evitar atividades extraveiculares durante a passagem pela região devido aos altos níveis de radiação. No entanto, a exposição para pessoas em solo é mínima, nos oferecendo assim uma oportunidade para estudar o campo magnético da Terra e suas variações, e contribuindo para a nossa compreensão dos processos geofísicos internos do planeta. A anomalia das ondas no Atlântico Sul é um campo de estudo ativo e em evolução. Cientistas continuam a investigar para compreender plenamente suas implicações e buscar formas de mitigar seus efeitos negativos em tecnologias essenciais. A inversão magnética da Terra, onde os polos magnéticos norte e sul trocam de lugar, é um fenômeno que ocorre a cada centenas de milhares de anos. Há uma ligação entre a anomalia do Atlântico Sul e as mudanças no campo magnético terrestre, mas a relação exata ainda não é totalmente compreendida. Até o momento não há evidências científicas de que esta anomalia possa causar uma extinção humana ou catástrofes de grande escala em Terra. Porém, muitas narrativas estão ligando a desastres naturais que já estamos passando, por exemplo, as enchentes no Rio Grande do Sul. E por que não há evidências científicas? A anomalia do Atlântico Sul representa uma área de fraqueza no campo magnético terrestre, onde as linhas de campo são menos densas e a radiação solar pode penetrar mais facilmente. Esta fraqueza pode ser um indicativo de mudanças que geram o campo magnético no núcleo externo da Terra. Alguns cientistas sugerem que esta anomalia pode ser um precursor de uma futura inversão magnética. A inversão é precedida por uma diminuição na força do campo magnético global, e a presença de uma área anômala como esta pode ser um sinal de que estamos em um estágio inicial deste processo. A relação entre a anomalia do Atlântico Sul e a inversão magnética da Terra é um campo de estudo ativo, com esta anomalia sendo possivelmente um indicador de mudanças no campo magnético que poderiam, em última análise, levar a uma inversão magnética no futuro. Mas o campo magnético da Terra está em constante mudança devido aos movimentos do núcleo de ferro líquido.
Este fenômeno pode ser uma manifestação dessas mudanças dinâmicas, refletindo variações locais no comportamento do campo magnético. As interferências causadas por ela podem afetar temporariamente sistemas de comunicação e navegação que dependem de satélites, potencialmente causando transtornos em serviços baseados em GPS e telecomunicações. Por isso, pesquisas estão em andamento para entender melhor qual a relação com possíveis inversões magnéticas, buscando entender as possíveis consequências para os humanos na Terra, além das ondas de 25 metros que tiveram na região. Qual a relação deste fenômeno com as inundações no Rio Grande do Sul? A questão das ondas de 25 metros mencionadas para os cientistas parece estar mais relacionada a fenômenos meteorológicos e oceânicos do que a anomalia propriamente dita. Ondas de grande porte como as de 25 metros geralmente são causadas por tempestades severas, ventos fortes e condições atmosféricas extremas. Elas não têm uma relação direta com este fenômeno, que é uma anomalia no campo magnético. Tais ondas podem causar erosão costeira e representam um risco significativo para a navegação marítima. Elas podem ocorrer devido a ciclones, frentes frias intensas ou sistemas de baixa pressão no oceano. As inundações no Rio Grande do Sul são tipicamente causadas por chuvas intensas, sistemas de baixa pressão e a topografia local que é suscetível a eventos meteorológicos extremos, incluindo tempestades severas e frentes frias que podem resultar em chuvas torrenciais e subsequentes inundações, não estando diretamente ligadas à anomalia. Em geral, as principais declarações e relatórios sobre a anomalia do Atlântico Sul vêm de agências espaciais e organizações científicas. O que essas organizações têm dito sobre esta anomalia? NASA. A Agência Espacial Americana tem estudado-a extensivamente devido aos seus impactos em satélites e astronautas e frequentemente publica informações e relatórios sobre a anomalia. Ela continua a monitorá-la, estudando suas implicações para melhor compreender como ela afeta o campo magnético da Terra e os riscos a ela associados. Destaca também a necessidade de proteger satélites que passam pela região, desligando equipamentos sensíveis para evitar danos devido à radiação elevada e ajustando a programação de missões espaciais para minimizar a exposição dos astronautas à radiação. ESA. A Agência Espacial Europeia também tem se pronunciado sobre esta anomalia, especialmente através da missão Svarno, que tem sido fundamental para mapear o campo magnético da Terra com os dados coletados que ajudam a melhorar os modelos de campo magnético. A ESA reconhece que esta é uma das áreas mais críticas para a operação segura de satélites em órbita baixa da Terra e monitora a radiação na região para entender melhor os riscos para satélites e adaptar medidas de proteção. Empresas que operam satélites em órbita baixa da Terra como SpaceX, OneWeb e outras, também tomam medidas para proteger seus ativos. Embora essas empresas geralmente não publiquem extensivos relatórios públicos sobre a anomalia, elas seguem práticas de proteção baseadas nas diretrizes estabelecidas pelas agências espaciais. Essas práticas incluem o desligamento de equipamentos sensíveis quando atravessam a região e investem em tecnologias de blindagem e resistência à radiação para prolongar a vida útil de seus satélites. Elas também estão ativamente envolvidas em pesquisas para entender melhor a anomalia e desenvolver tecnologias que possam mitigar seus impactos. A VentuSky é uma plataforma online que fornece informações meteorológicas detalhadas, incluindo dados sobre temperatura, precipitação, velocidade do vento, pressão atmosférica e muitos outros parâmetros climáticos e atmosféricos, não sendo especificamente focado em monitorar ou fornecer dados sobre a anomalia do Atlântico Sul, uma vez que esse fenômeno está relacionado ao campo magnético da Terra e radiação espacial. Ela identifica áreas que provavelmente receberão grandes volumes de precipitação, realiza monitoramento e o acompanhamento de rios em possíveis áreas de inundação com base em previsões de chuva. Para informações detalhadas sobre a anomalia é melhor consultar fontes como a NASA, a ESA e outras agências espaciais que monitoram o campo magnético da Terra e os efeitos da radiação espacial. Porém, a VentuSky foi a plataforma de visualização meteorológica responsável pelos relatórios dessa anomalia e esclareceu que as formações de ondas incomuns vistas em seus mapas foram devido a erros de software e não a fenômenos físicos reais. Esses erros foram atribuídos a problemas de dados do seu fornecedor, o Instituto Meteorológico Alemão. Apesar das anomalias aparecerem como eventos meteorológicos significativos, incluindo as ondas de 25 metros, elas não eram reais e resultaram de falhas no software de modelagem usado pela VentuSky. E você? Qual sua opinião sobre o assunto? Você acha impossível este fenômeno ter ligação às grandes inundações que estamos sofrendo? E quanto à inversão dos polos da Terra?
Deixe sua opinião nos comentários. O porta-voz da VentuSky, David Pranto, explicou que as anomalias foram detectadas em várias ocasiões, mas confirmou cada vez que eram erros. A empresa enfatizou que está trabalhando com seus fornecedores de dados para evitar tais erros no futuro e garantiu aos usuários que nenhuma anomalia no mundo real dessa magnitude ocorreu. Esses erros levaram a várias especulações e teorias da conspiração online, mas a VentuSky abordou e desmentiu essas alegações repetidamente, reforçando que as anomalias eram apenas erros técnicos e não indicavam nenhum fenômeno físico ou ameaça. A VentuSky pode fornecer informações detalhadas sobre as condições oceânicas durante tempestades severas que podem gerar ondas extremas, calculando a altura e direção destas, o que nos ajuda a prever ondas gigantes e suas possíveis consequências para a navegação e as áreas costeiras, e oferecendo previsões detalhadas de precipitação, permitindo antecipar eventos de chuva intensa que podem levar a inundações, especialmente em regiões como o Atlântico Sul e o Rio Grande do Sul. A verdade aguarda, e estamos prontos para compartilhá-la com você. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para juntar-se à nossa comunidade nessa busca incessante pelas verdades ocultas que envolvem nossa existência.